Voltamos aqui com o Dr. Thiago e a gente está falando de problemas do rim. Thiago, então vou voltar. Vamos dar sequência. A gente falou dos problemas que o diabetes, que a hipertensão, aqueles problemas congênitos que a pessoa já tem, já sabe que o rim, mais hora, menos hora, vai dar um probleminha e tal, e até pelo uso de anti-inflamatórios. Bom, então fala. Muito tempo o paciente está castigando o seu rim, ou por uma negligência, ou pelo uso de alguma medicação. O que pode acontecer então com o rim? Como que ele perde a função e como é que a gente diagnostica isso? Então, como eu tinha te dito, a doença renal é uma doença silenciosa. Pequenas alterações na função do rim vão trazer pouco repercussão para a vida do paciente. A sintomatologia começa, obviamente isso é variável, mas quando o paciente está com menos de 30% da função do rim. E aí ele começa a ter um cansaço, ele começa a ter uma anemia de uma causa não identificável, ou seja, ele não tem déficit de ferro, ele não está tendo sangramento, ele não tem nenhum outro motivo para ter anemia. Ele começa a ter inchaço, ele começa a urinar muitas vezes com espuma, ele começa a ter um descontrole pressórico e inapetência. E a fase final, esses sintomas vão piorando, até um determinado momento que ele começa a apresentar uremia. O que é uremia? A uremia é um estado onde a ureia do paciente está muito alta, né, junto com outros metabólitos que o rim não eliminou, e ele vai começar a ter sintoma dessa ureia muito alta. Então ele vai ter sonolência, ele vai começar com falta de ar, ele vai começar a acumular água no pulmão, ele vai piorar do inchaço, vai piorar da anemia, e a tendência é cada vez mais piorando mais, até levar a situações onde existe risco de vida. Fazer um edema agudo de pulmão, que é um pulmão se encher de líquido, é o paciente apresentar arritmia por conta de um potássio muito alto que o rim já não está liberando, acumular água no pericárdio, que é o saco que envolve o coração, fazendo uma pericardite, um tamponamento cardíaco. Então tudo isso já são uma fase final da doença, que obviamente a gente tenta não deixar chegar nessa urgência, porque isso é uma urgência, o paciente precisa fazer diálise naquele momento, senão ele morre. Fala para mim a diferença do paciente que, às vezes ele fala assim, olha, meu rim não funciona, mas eu urino. O médico tá louco, falou que eu tenho problema de rim. Como que o paciente pode ter uma insuficiência renal, mas está urinando perfeitamente? Por que isso acontece e em que situação que isso acontece? Bom, então, isso é uma angústia que o paciente tem. Mas o médico me falou que o meu rim está funcionando muito pouco, mas eu estou urinando normal. Então a gente precisa entender que o rim ele é um órgão bastante complexo e ele tem algumas funções. Existe uma diferença entre eliminação de água e filtração de urina. Então, o fato do paciente urinar não significa que o rim está funcionando. Ele está eliminando água. O controle de água hídrico do organismo dele está funcionando bem. Mas o controle da filtração do sangue, que é eliminar as escórias nitrogenadas, então ureia, creatinina, potássio, ácido, tudo isso está prejudicado. E aí você precisa mostrar para o paciente que não é só o fato dele urinar que vai falar que o rim dele está funcionando. A quantidade de diurese, por si só, não determina o real funcionamento do rim. Obviamente que ao longo do tempo, esse rim vai perder também a função de eliminar água. Mas ele pode já ter disfunção renal tendo uma diurese normal. São nessas situações, então, que exatamente, ele está urinando, ele fala, meu volume urinário é tanto, vou no banheiro toda hora, tal, mas faz os exames. E está com a ureia e creatinina estourada, né? Exato. Bom, e tem o clássico que ele não urina. Sim. Certo? Qual vai ser o segmento desses pacientes? Bom, então assim, a tendência ao final da lesão do rim é perder também a excreção de água, mas indicações, o insuficiência renal crônica é dividido em 5 estágios. Então, do estágio 1 ao estágio 5, 1 mais leve e o 5 mais grave. O estágio 5, que é chamado de fase terminal, é onde o paciente precisa fazer alguma terapia renal substitutiva, seja ela diálise, hemodiálise ou diálise peritoneal ou um transplante de rim. Se esse paciente com essa função, que é abaixo de 15%, não adotar nenhuma dessas duas estratégias, ele corre um grande risco de entrar em uremia e morrer por conta disso. Então, como que a gente sabe quando que o paciente tem isso? Obviamente tem a sintomatologia, mas através de um exame onde a gente vê a taxa de filtração do rim. Indicação de fazer hemodiálise em pacientes diabéticos é quando o rim funciona menos de 15%. Em pacientes que não são diabéticos, têm outras doenças associadas, é menos de 10%. Obviamente isso é um número. Certo. A gente não guia só por conta disso. Tem paciente que tem 11 e já está fazendo diálise. Depende da eliminação de água, da eliminação do potássio e de sintomatologia.
mas o número é esse. Então, pacientes que têm menos de 15% de função em diabéticos ou menos de 10% em não diabéticos têm indicação de realizar diálise, seja hemodiálise ou diálise peritoneal ou transplante de rim. Como que você indica a diálise peritoneal, a hemodiálise, que é aquela da máquina, etc. e tal, ou então o transplante? Separa essas indicações pra gente, por favor. Bom, João, então a indicação de início de hemodiálise ou hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante é de acordo com o número que eu falei. Então, 15% em quem não quem é diabético ou 10% em quem não é diabético. Obviamente isso é um número, a gente não se guia só por conta disso, vai se guiar através de sintomatologia. Tem paciente que está com 11, mas está com potássio alto, não está comendo, está com uma dificuldade de respirar por excesso de líquido, então a gente vai começar a diálise antes. Obviamente a gente tenta deixar esse paciente pronto para começar a diálise quando precisa. Então a hemodiálise é feita através de um acesso, ou seja ele fístula, seja ele um catéter de curta ou longa permanência, e tradicionalmente é feita 3 vezes por semana por cerca de 4 horas. Isso em média. Tem alguns pacientes que a gente precisa ajustar a dose dessa diálise. A indicação da diálise em si, seja ela hemodiálise ou diálise peritoneal, não existe nenhuma diferença em relação à diminuição de mortalidade. Qual que é melhor, eu fazer hemodiálise ou diálise peritoneal? Os estudos mostram que quando comparado esses dois métodos, a taxa de sucesso e sobrevida é igual de uma maneira geral. Então vai muito de uma conversa com o paciente. Então a hemodiálise, eu já falei, 3 vezes por semana, e a diálise peritoneal é feita através da colocação de um catéter na barriga. E diferentemente da hemodiálise, onde é o sangue que é filtrado, na diálise peritoneal você infunde um líquido na barriga desse paciente, e o peritônio, que é uma membrana que recobre o intestino, faz a troca, puxa água, tira potássio, ureia e creatinina. Então, e a diálise peritoneal ela pode ser feita através de trocas manuais ao longo do dia, de 4 a 6 trocas, onde o familiar do paciente faz essa troca, infunde em domicílio, infunde, deixa o líquido e drena, ele é treinado para isso, ou o governo fornece uma cicladora, uma máquina, que ele faz dormir na hemodiálise. Então a máquina infunde o volume e ela mesmo puxa. Então vai muito da adequação, e tem que ser uma diálise diária. Então vai muito da adequação do paciente. Às vezes o paciente tem uma profissão que ele não consegue dispor de tempo para ir numa clínica de diálise, ele faz diálise peritoneal. Ou não, tem o paciente que não tem condições, muitas vezes, de entendimento da máquina, acaba indo para a hemodiálise. O paciente ele tem que ter uma série de pré-requisitos para fazer a peritoneal. Para fazer a peritoneal. Se aquilo contamina... Sim, ele começa com o local onde ele vai fazer. Ele tem um local adequado para fazer, ele tem entendimento sobre como manejar a máquina, e tem que ter um certo grau de manejo para evitar a principal complicação, que é a peritonite, a inflamação e infecção do peritônio. Para a gente pegar e deixar só uma coisa clara, existem algumas situações em que o paciente ele pode ter que ser submetido a uma diálise, mas não necessariamente ele vai fazer diálise por resto da vida e nem precisar de transplante. Sim. Quais são essas situações? Então existe uma situação clínica chamada de insuficiência renal aguda ou lesão renal aguda agora, onde o rim ele perde a função por um determinado fator que acontece com o paciente. Então ele fez uma cirurgia e teve um grande sangramento, diminuiu o fluxo sanguíneo para o rim, ou ele teve uma infecção generalizada, que é a causa mais comum de insuficiência renal aguda em ambiente hospitalar, e aí esse rim para de funcionar por um determinado período. Então nesse momento ele substitui a função do rim dele pela máquina. E ao longo do tempo esse rim ele recupera esse insulto. Diferente daquele insulto do diabetes, da hipertensão, de doenças genéticas que vai acontecendo ao longo do tempo, esse é um insulto agudo. Então machuca o rim e depois muitas vezes ele recupera. E obviamente não tem indicação de transplante. O transplante é indicado para pacientes que têm insuficiência renal crônica, que é definido por perda da função renal por mais de 3 meses, para diferenciar desse paciente agudo. Então ele perdeu a função renal e não recuperou em 3 meses, ele é chamado de insuficiência renal crônica. E a indicação do transplante é justamente aí, pacientes que estão em diálise ou pacientes que têm menos de 10% de função de rim não diabético ou 15% em diabético. Bom, chegamos então no transplante. Sim. Transplante é uma condição definitiva, certo? A gente vai buscar trazer de novo a função do rim com a substituição desse órgão. Qual que é a situação do transplante hoje aqui no nosso país? Deixando claro que você mexe com transplante no Hospital Albert Einstein. Sim. Está tentando
montar aqui novamente o serviço de transplante, né? Aqui na faculdade, sim. Isso vai dar certo, vai dar certo. Tomara. Como é que é? Bom, então assim, o transplante, ele é um tratamento, como também é a diálise. Quando a gente compara o transplante com a diálise, o transplante é melhor. Por que ele é melhor? Primeiro, porque ele melhora a qualidade de vida do paciente. O paciente não tem que ficar indo na clínica de diálise ou não tem que ficar ligado a uma máquina à noite. Segunda coisa, morre menos. Porque o rim, como eu tinha dito previamente, ele não só faz a filtração do sangue, ele tem muitas outras funções hormonais que a diálise não supre. E quem tem doença renal crônica é uma doença inflamatória, tem um risco muito grande de morrer de doença cardiovascular, infarto e derrame. Então, com o transplante, você consegue diminuir esse risco. Então, o paciente, ele tem uma melhor qualidade de vida, ele morre menos, tá certo? E quando a gente vai comparar em relação a custo, para o governo, que é o grande gestor hoje, 95% dos transplantes são feitos pelo SUS, é mais barato. Para você ter uma ideia, depois de 3 anos de transplantado, quando você compara o transplante com a diálise, esse custo está igual, e ao longo de 10 anos, você comparar um paciente transplantado com aquele que permaneceu na hemodiálise, chega a ser até 10 vezes mais barato. Então é melhor, mais barato, morre menos e tem melhor qualidade de vida. Bom, a despeito da gente estar no Brasil, a gente ter nossos problemas no Sim. país, por que então que não se investe e exatamente, já que é assim, vamos conscientizar a população e vamos transplantar todo mundo à medida do possível aí? Quais são os entraves aos transplantes? Então, hoje o Brasil é o segundo país no mundo que faz mais transplante, só perde para os Estados Unidos. Então a gente faz bastante transplante. No Brasil, o ano passado foi feito cerca de quase 6 mil, 5.600 transplantes. Certo. A grande maioria é doador cadáver, doador falecido. Tá? E o que hoje falta para o Brasil aumentar o número de transplantes? Porque você tinha me perguntado da perspectiva. Exato. Então hoje tem 100 mil pacientes em diálise, são 100 milhões de doença renal crônica, obviamente não são todos, a grande minoria que precisa, são esses 100 mil que vão precisar, que teriam uma indicação de transplante, mas na lista hoje, no Brasil, tem 40 mil pacientes em lista de transplante, sendo que 18 mil estão ativos. O que é ativo? É aquele paciente que tem condição de fazer o transplante, porque muitos deles ou infartaram, ou estão infectados, ou por algum motivo não tem condição clínica de transplantar. Então hoje, 80% dos transplantes, desses 5.600, 4.100 foram de doadores falecidos. Certo. É uma tendência mundial. A tendência é cada vez mais usar doador vivo, porque tem uma implicação, Exato. que é uma doação, existe um risco relacionado à doação. Então tem se usado doadores cadáveres, doador falecido, doador que tem morte encefálica comprovada. Como é que a gente faz para melhorar isso? A questão do financiamento, o governo aposta nisso e o pagamento, inclusive, para o hospital é um pagamento diferenciado. Então a gente precisa aumentar o número de doadores. Hoje no Brasil, para a gente ter uma ideia, vem aumentando. A taxa do ano passado era chegar até 14 doadores por milhões de habitantes. A gente conseguiu chegar nisso. O que falta é melhorar a conscientização. Na Espanha, por exemplo, chega a mais de 30 esse número. Então, se a gente conseguir aumentar o número de doadores, a gente consegue aumentar o número de transplantes realizados. E exatamente, a condição do transplante em vivo, como é que é? Como é que é a condição daquele doador? Tá. Então, Quem assim, pode doar, né? na realidade, hoje, por lei, qualquer doador qualquer pessoa acima de 18 anos pode doar, tá certo? E assim, ele tem que ter um grau de consanguinidade com o doador. Então, até 4º grau, até primo. Então, tio pode, avô pode, pai e mãe, obviamente, pode, irmãos podem, e o primo pode. Fora disso, tem 2 situações específicas. Marido e mulher, seja comprovado por casamento ou união estável, ele pode doar, ou pacientes chamados de não parente. Então você tem um cunhado, você tem um amigo, a partir daí você pode fazer a doação, mas você tem que ter uma autorização judicial para poder prover essa doação. A doação tem que ser uma doação livre, obviamente, de nenhum ganho. Exato, vamos deixar bem claro que não vamos não transformar pode, isso num comércio. Num comércio, não pode ter ganho. E tem que ser uma doação, tem que ser uma situação altruísta, que você quer fazer para ajudar o outro. Então qualquer dessas situações podem doar. Obviamente não é todo mundo que quer doar que vai doar. A primeira coisa que tem que ter é compatibilidade de tipo de sangue. Hoje em São Paulo lá a gente até faz transplantes com incompatibilidade do tipo de sangue, mas é uma situação um pouco mais específica. Mas a primeira coisa então é compatibilidade do tipo de sangue e ele tem que estar bem de saúde. Então ele não pode ter nenhuma doença, nenhum fator de risco que vá levá-lo no futuro
a ter um problema de rim. Quando você compara doador ao longo do tempo, em grandes estudos, em grandes séries de pacientes, se viu que esse paciente que doou o rim, ele não tem mais risco que a população geral de desenvolver insuficiência renal crônica. Obviamente, a população geral está incluso o hipertenso, o diabético, o obeso, o negro, que tem uma chance maior de ter doença renal e hipertensão. Está todo mundo misturado, mas quando compara com essa população, não tem mais risco. Então, além disso, ele agrega um fator psicológico importante para você ter feito bem para uma outra pessoa. E esse doador, os estudos mostram que ele vai ser menos obeso, menos diabético. Por quê? Porque é um cara que vai ter que se cuidar. Vai passar sempre por médico. Foi uma pessoa pré-selecionada, que não tinha nenhuma doença, e ao longo do tempo ele vai se cuidar mais, passar mais com maior periodicidade no médico. Então, pelo menos uma vez por ano, o doador é obrigado a passar com a equipe do transplante para poder ver se está tudo bem. E para a gente ver, então, agora entrar num assunto interessante. O transplante, aonde você está atuando nesse momento, é no Einstein, certo? Sim. Ali no Einstein, um hospital de referência na América Latina, muitas vezes lembrado a nível mundial, é feito pelo SUS. Pelo SUS. Como que o paciente tem acesso a esse serviço? É a fila? Como que é? Então, assim, o hospital hoje ele tem um convênio com o governo onde ele desenvolve essa atividade, esse transplante. Não faz só transplante de rim, faz transplante de rim, coração, pulmão, intestino. Então, são transplantes bastante complexos. E tem se feito transplantes com uma necessidade, uma tecnologia maior. Então, que é transplante de ABO incompatível, né? Então, tipo de sangue diferente que normalmente não pode fazer, ou um transplante onde existe um anticorpo entre doador e receptor, que é uma outra situação também específica. Na realidade, hoje, existem diversos centros de transplante no Brasil. Onde se mais faz transplante é no estado de São Paulo. Então, daqueles 5.600 que eu te falei, 2.200 foram feitos em São Paulo. Então, hoje, o grande centro transplantador é São Paulo. E o grande centro do mundo hoje, o hospital que mais faz transplante no mundo há mais de 10 anos é o Hospital do Rim, né, da Unifesp, da disciplina de nefrologia da Unifesp. Lá chegou a fazer 1.000 por ano. Atualmente faz 800 por ano. Então, quer dizer, quase 3 transplantes por dia. Então, como que o paciente pode entrar numa lista de transplante? Lembrar que a lista é única. Existe a lista São Paulo capital e São Paulo interior. O paciente só pode estar numa lista. Ele não pode estar na lista de São Paulo ou Rio de Janeiro, ele só pode estar na lista do estado. Obviamente, por São Paulo fazer mais transplante, é a lista que tem mais paciente. Porque muitos estados que não têm transplante acabam encaminhando o paciente para a lista de São Paulo. Então, o paciente ele tem que ter indicação de transplante, seja ele está em diálise, ou diálise peritoneal ou hemodiálise, ou tem uma disfunção renal avançada. Então, essa é a primeira situação onde ele tem que cumprir para estar na lista. Então, normalmente, o centro da diálise dele, ou o médico que está fazendo o acompanhamento, encaminha esse paciente. Ele faz um relatório e encaminha, o paciente marca a consulta no centro de transplante. Ele passa numa palestra onde ele é informado sobre o que é o transplante, depois ele passa no acompanhamento médico. Então, tudo isso feito pelo SUS. Isso é fantástico, né? É bom a gente estar falando isso para todo mundo saber que tem acesso. Tem acesso. Se precisar, existe acesso. A gente está chegando no final da entrevista, aí eu queria dar aquela pincelada aqui. Aqui na USF, a gente tem uma perspectiva para conseguir começar a transplantar aqui, que já transplantou antes, né? A gente voltar a transplantar aqui, qual que é a perspectiva do serviço aqui em Bragança? Bom, a perspectiva é boa, o Hospital Universitário já tinha feito no passado 62 transplantes, e a ideia agora é de tentar voltar a fazer. Então está no momento de credenciamento, e a ideia nossa, da direção do hospital, da equipe de urologia, de nefrologia, é voltar a fazer o transplante aqui. Então existe uma grande chance disso dar certo, e tomara que dê, para poder a população poder usufruir do transplante aqui na cidade, não precisa sair de Bragança para poder fazer o transplante e o acompanhamento do transplante. Tiago, muito obrigado, sucesso nos transplantes no Einstein, sucesso em breve então nos transplantes aqui em Bragança, se der tudo certo, sucesso no consultório, obrigado pela presença e pode se despedir aí para a gente já deixar engatilhado uma próxima entrevista. Eu agradeço a oportunidade, João, obrigado para a gente poder estar aqui esclarecendo para a população um tema que não é um tema tão comum, mas um tema importante. E a nossa busca aqui é tentar conscientizar as pessoas a doarem, né? Pacientes que estão em morte cefálica, a família, consentir com a doação. Saber que isso pode ajudar outras pessoas. Então essa é a principal mensagem, talvez, aqui, de a gente conseguir aumentar o número de doadores para aumentar o número de transplantes. Exatamente, isso é importantíssimo. Tá certo.
Thiago, obrigado. Obrigado. E obrigado a você, telespectador da 7 Hora. A gente volta em breve.